Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Iniciando mais uma mensagem ao vivo aqui no canal. Paz do Senhor para vocês que estão entrando agora, nessa tarde de sábado. A palavra de Deus, ela nos diz assim, do Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 7, no versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra que tu disseste, vai. E o demônio já saiu da sua filha. Indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, e eis que o espírito imundo já tinha se retirado. Meus irmãos, muitos foram os sinais, muitas foram as operações do Senhor Jesus ao longo do seu ministério. E algumas pessoas foram até ele com diversas necessidades, diversas situações, onde era impossível que houvesse uma solução humanamente falando. E esse caso aqui não é diferente. Jesus ele chega até um determinado lugar, a palavra fala que nos termos de Tiro e Sidom, ele entra numa casa e ele não queria que ninguém o soubesse, que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas ele não pôde se esconder. Uma mulher vai até ele, uma mulher grega, de origem grega, de nascimento grego, porém de nação Ciro-fenícia. E ela, ouvindo falar dele, ela vai até ele e se lança aos pés de Jesus. Ela tinha uma situação muito difícil, a filha dela estava endemoniada. Outros evangelhos dão alguns outros detalhes sobre essa mulher, mas uma outra narrativa, já Marcos, ele evidencia outros pontos, ele lança a luz sobre algumas questões. E Jesus, ele questiona, ele vira para essa mulher e diz: olha, convém a mim saciar os filhos. Não convém tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquele momento, certamente, era o momento onde o tratar do Senhor Jesus era com a nação de Israel. Israel era prioridade naquele momento. Israel tinha que ser alcançado. A palavra fala que ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Naquele momento ele ainda estava vindo para os seus. Naquele momento, durante o ministério de Jesus, havia o cumprimento dessa profecia, no sentido de que a salvação primeiro seria apresentada aos judeus. E aquela mulher não era do povo de Israel, ela era grega, né? Residente ali na Ciro-fenícia, de nação Ciro-fenícia. Mas mesmo assim ela insiste e ela persevera. Ela se lança humildemente aos pés do Senhor. E a sua súplica humilde move o coração de Jesus. Esses dias eu recebi no Instagram uma pergunta, a irmã ela perguntava assim: Alan, o que você acha que pode surpreender ao Senhor? Eu não digo que surpreenda, porque o Senhor, dentro da sua sabedoria e sendo conhecedor de todas as coisas, Deus tudo sabe, tudo vê, né? Nada o surpreenderia, mas o que pode agradar ao Senhor, tocar no coração dele, são os nossos passos de fé. E essa mulher, ela dá uma demonstração de fé, verbalizada, e não só verbalizada, quando ela diz assim: sim, Senhor, eu entendo, os cachorrinhos não podem comer da comida dos filhos, mas aquelas migalhinhas que caem da mesa, né? Eu queria só uma migalhinha. Ela verbaliza a sua fé, ela insiste, persevera, e o fato de ela ter ido até Jesus. E Jesus, ele vê, né, nos outros evangelhos, ele evidencia isso, ele diz: mulher, grande é a tua fé. Irmão, irmã, você que está ouvindo essa mensagem agora, nessa tarde de sábado, a sua fé, a nossa fé, ela pode mudar todos os cenários. Ela realmente move o coração de Deus. Faz com que o Senhor venha olhar para nós com um olhar diferente, mesmo sem ter o direito, mesmo que ainda não seja, né, a nossa condição, a condição de receber essa bênção pela graça dele. Sempre vai ser a graça dele. Ele nos aceita, ele nos contempla e ele nos abençoa. Talvez o grande segredo dessa mulher foi esse: se lançar aos pés de Jesus, se humilhar diante dele. Ela se humilhou diante dos pés corretos. Ela se lançou, se ajoelhou diante da pessoa certa. Ela ouviu falar dele. Ela ouviu falar dos feitos dele.
Ela ouviu falar do que ele estava fazendo, das operações, dos milagres. E ela quis viver aquilo. Ela não quis só ficar no ouvir falar. Talvez hoje você saiba de muitas coisas que o Senhor fez na vida de outra pessoa. Talvez hoje você tenha ouvido falar que Deus libertou, que Deus curou, restaurou, transformou, salvou. Mas na sua vida, mas e na minha vida, nós devemos viver essa experiência. Para que ela pudesse sair da teoria, só de ouvir falar e ver realmente o agir de Deus, ela teve que tomar uma decisão. E essa decisão foi de ir até Ele. Foi de buscar a presença dEle, foi de se humilhar. Foi um passo de fé que ela deu. E conforme a palavra dela, olha que interessante, no versículo 29, Jesus diz assim, ó, então ele lhe disse, por essa palavra, vai. A palavra dela nada mais é do que uma oração. Ela pede a Ele algo. Não é assim a oração? Quando nós pedimos ao Senhor algo, pedimos a Deus alguma coisa, isso move, muda até mesmo o agir de Deus, porque Deus ele muda. Não muda no seu caráter, não muda na sua personalidade divina, não. Isso aí é imutável, mas muda as suas atitudes através das nossas orações. Então, Jesus que primeiro fala para ela, olha, agora eu vim para o povo de Israel. Ele vendo a fé daquela mulher, a perseverança daquela mulher, ele muda o seu parecer e fala, olha, conforme essa palavra, conforme a sua busca, conforme a sua oração, não que você mereça, não, mas pela sua fé. Não é merecimento, são as obras da fé. Tem que fazer uma distinção. As obras da fé, elas estão dentro do contexto da graça, não é merecimento. Mas, segundo a palavra dela, ela foi abençoada. Segundo a palavra dela, o cenário mudou. Você acha que Deus não está ouvindo as suas orações? Você pensa que o Senhor não sabe o teu sofrimento, do teu sofrimento? Que Ele não conhece o problema que você deixou para trás? O problema que você tem, que está lá no seu íntimo? Né? Porque aquela mulher, quando ela foi ter com Jesus, a palavra fala que a sua filha estava na sua casa, com um espírito imundo. O problema dela estava lá na casa dela deitada numa cama. Mas ela foi atrás da bênção. Mesmo estando distante do problema, ela orou por aquele problema, para que o Senhor solucionasse. E a Bíblia diz que quando ela chega em casa, depois que Jesus profere uma palavra, quando ela chega em casa, o milagre já tinha acontecido. Havia já um quadro de libertação. O Senhor já tinha operado a libertação sobre a filha daquela mulher. Então quer dizer, a palavra do Senhor, a palavra dele, mudou o cenário totalmente. Aquela mulher buscou o Senhor por algo que, na intimidade dela, dentro do quarto dela, na cama, algo que estava ali, ó, o problema estava ali deitado. Talvez ninguém soubesse daquele problema. Talvez ela estivesse escondendo aquela menina durante anos, durante meses, dias. Mas ela sabia que dentro da casa dela tinha aquele tipo de dificuldade ali. Uma menina que estava endemoniada. Ela sabia que o mal estava dentro da casa dela já há algum tempo. E o Senhor Jesus ele profere uma palavra, aquele mal é desfeito. Deus conhece aquilo que está dentro do seu coração. Deus sabe as tuas orações. Ele ouve a tua voz. Ele conhece o teu problema que está lá no teu íntimo. Muitos podem não saber, podem não conhecer. Muitos de repente desconhecem. A real gravidade, em outros evangelhos a palavra fala que estava endemoniada, muitíssimo endemoniada, a jovem, filha dessa mulher. As pessoas até podem desconfiar, né? Uma pessoa muitíssimo endemoniada certamente deveria fazer um estardalhaço na casa dela. Talvez até desconfiassem os vizinhos. E tinha um problema ali, mas não mensurassem, não tivessem a real ideia do tamanho daquele problema. Mas aquela mulher sabia. Você sabe o tamanho do problema. Você sabe o problema que está dentro da sua vida, da sua casa. Você conhece a tua luta. Mas quer a boa notícia? Jesus sabia do problema daquela mulher. E hoje, você que está ouvindo essa mensagem, ele também sabe do teu problema. Ele sabe o problema, o tamanho do teu problema. Ele sabe os detalhes. Tanto ou mais que você, ele conhece. E da mesma forma que ele proferiu uma palavra e o milagre aconteceu, uma palavra do Senhor vai mudar esse cenário.
Creia, tome posse dessa palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.